Nós já estamos na terceira parte, onde hoje estaremos lendo o capítulo 1, versículos 12 ao 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Muito bem, nós lemos os últimos versículos do primeiro capítulo e hoje estaremos continuando as aplicações do profeta Abacuque para as nossas vidas. Queridos, nós já falamos na primeira vez, essa é a terceira, nós já falamos dos versículos 1 a 4 de Abacuque, nós já falamos dos versículos 5 a 11 na quarta-feira passada, e hoje falaremos do 12 ao 17 e é necessário que nós tenhamos essa continuidade ao falarmos expositivamente de um livro, porque sempre vai dar a sensação de que vai faltar alguma informação. E essa informação que falta, ela vem na próxima vez que nós continuarmos o livro de Abacuque, tá bom? Então hoje, queridos, do versículo 12 ao 17, nós vamos ter aqui algumas informações importantes. Nós já dissemos que Abacuque, o nome Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Nós já falamos que Abacuque foi um levita, ele era ministro de música, então ele entendia de música. Nós já falamos que o livro de Abacuque trata-se de uma oração de Abacuque em direção a Deus. E nós já explicamos que nesta oração, durante todo o livro, Abacuque ele dialoga com Deus, ele questiona Deus e ele tenta enfrentar Deus. E até agora nós estamos vendo Abacuque tentando enfrentar Deus. E Deus, na última quarta-feira, já deu a primeira resposta, versículos 5 ao 11, e agora Abacuque torna a questionar Deus, certo? Se por acaso na sua Bíblia, aí no versículo 12, tiver um título mais ou menos assim, a intercessão do profeta, você pode pegar a sua caneta e riscar, porque isso aqui não é intercessão, isso aqui é um questionamento. Lembre-se que títulos não faz parte do texto. Alguém colocou esse título aí tentando ajudar na compreensão de quem iria ler. Então aqui não tem intercessão nenhuma, o que tem aqui é um questionamento. Então Abacuque continua questionando a Deus. Lá na frente ele vai perceber que não se questiona a Deus, mas por enquanto ele ainda está questionando a Deus, certo? No versículo 12, queridos, nós temos aqui o primeiro ponto que nós destacamos, que é o seguinte, vou tentar ser o mais objetivo possível, para nós não demorarmos tanto. O primeiro ponto que a gente percebe no versículo 12 é que não se conquista Deus. Preste bem atenção nessa frase, não se conquista Deus. Vamos pensar no seguinte, um filho pequeno, criança, mas que já tem uma noção de alguma coisa, ele deseja algo do seu pai, e ele sabe que o seu pai não é fácil. Então ele vai fazer alguma coisa para tentar conquistar esse pai e conseguir o que ele quer. Neste sentido, não se conquista Deus.
Porque a gente vai perceber que Abacuque está tentando conquistar Deus de uma maneira totalmente vergonhosa. E nós fazemos muito isso. Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Eu não sei se você percebeu, dependendo da versão da sua Bíblia, eu pulei aqui a expressão não morreremos. Não sei se na sua Bíblia tem essa expressão. Se ela tiver, eu preciso dizer para você que ela não existe no hebraico. Isso aqui foi adicionado por um copista. Aí você pode também riscar aí, puxar uma setinha e colocar assim, não existe no hebraico. Certo? Só para que você tenha essa noção. No versículo 12 a gente aprende que não se conquista Deus. Preste atenção no seguinte, Abacuque questiona tentando conquistar Deus. Como é que ele faz isso? Ele menciona o que ele sabe sobre o Senhor. O que é que você sabe sobre Deus? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é criador, certo? Então Abacuque, ele tem algumas informações sobre Deus. Aí Abacuque vai dizer o seguinte, versículo 12. Abacuque diz que Deus é eterno. Preste atenção aí. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Abacuque vai dizer que Deus é Senhor. O que é Senhor quando nós falamos de Deus? Significa que Ele é dono. Significa que Ele é maior do que todos. Este é o significado de Senhor. Abacuque vai dizer que Deus é santo. E Abacuque vai dizer que Deus é rocha. Quando Abacuque diz que Deus é eterno, Abacuque está apelando para a soberania de Deus. Quando Abacuque diz que Deus é Senhor, ele está apelando para a autoridade de Deus. Quando ele diz que Deus é santo, ele está apelando para a perfeição de Deus. Quando ele diz que Deus é rocha, ele está apelando para o poder, para a força de Deus. Quando Abacuque faz isso, só depois de elogiar Deus, só depois disso é que Abacuque vai dizer que ele entende, ele compreendeu o juízo do Senhor. Preste atenção no versículo 12. Ele começa dizendo que Deus é eterno, é Senhor, é santo. E só depois ele vai dizer o seguinte: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Que povo? Ele diz, para servir de disciplina. Que povo é esse? É o povo que nós falamos quarta-feira passada, lá no versículo 6. Dê uma olhada aí. No versículo 6, Abacuque diz assim, Deus diz assim, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, aquilo que Deus respondeu, que nós falamos semana passada, Abacuque, depois de elogiar o Senhor, ele diz assim, agora eu entendi, Deus, a questão do juízo que o Senhor tem colocado perante nós. Só que tem uma coisa, queridos. Primeiro, Abacuque tenta conquistar Deus. Depois ele afirma que entendeu o juízo do Senhor. E só depois ele continua a questionar a Deus. Quando nós percebemos isso, a gente aprende o seguinte, preste bem atenção. A combinação entre fé e a compreensão dos propósitos de Deus não é o mais importante. Nós precisamos ter fé, obviamente, e nos contentarmos com os propósitos de Deus. Mas eu não entendo o que é que Deus está fazendo, pastor. Não importa. Se eu não entendo, não importa. O que eu preciso é me contentar com a vontade de Deus. Vocês estão percebendo? Então a nossa esperança, ela pode falhar se insistirmos em querer compreender a vontade de Deus. Mas Senhor, por que isso? Qual é o questionamento de Abacuque que a gente está vendo desde
a quarta-feira da semana retrasada. Qual é o questionamento de Abacuque? Por que o Senhor permite que o teu povo sofra desse jeito? Então Abacuque quer entender, mas não é para ele entender, é para ele aceitar. É para ele se contentar com o que Deus está fazendo. Da mesma forma, cada um de nós. Agora, a nossa esperança não falha quando nós nos contentamos em Deus, o que é muito diferente. Se eu estou entendendo o que Deus está fazendo, beleza. Se eu não estou entendendo, beleza. O importante é que eu saiba que Ele está fazendo. E seja lá o que for que Deus esteja fazendo, que Ele faça, que Ele continue, porque esta é a vontade dEle. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. O que significa essa frase? Agora eu posso fazer qualquer coisa, posso realizar o que eu quiser, simplesmente porque eu sou crente? Não. Não é isso que Paulo está dizendo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Preste bem atenção, Paulo diz assim: aprendi a viver contente. Contente aqui não é alegre, não é feliz, é estar contentado em Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Em qualquer uma dessas situações, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está questionando a Deus. Por que eu estou passando fome? Por que eu estou sendo humilhado? Por que eu estou na escassez? A única vez que Paulo questionou a Deus foi quando existia o que Paulo chamou de espinho na carne. Senhor, tem algo acontecendo comigo e eu peço a Ti que o Senhor tire isso de mim. Ele orou 3 vezes e Deus não tirou. Paulo continuou questionando? Não. Ele se contentou com os propósitos de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o que Abacuque ainda não aprendeu, é o que nós precisamos aprender. A nossa esperança não falha quando nós nos contentamos em Deus. Se estamos na escassez, na luta, se tem coisa acontecendo que nós não entendemos, está tudo bem, desde que o Senhor esteja sendo honrado pelas nossas vidas. Se eu estiver contente, se eu estiver obedecendo a Deus, então tudo vai bem, a nossa esperança jamais falhará. Primeiro ponto que nós falamos, não se conquista Deus. Não adianta nós fecharmos os nossos olhos e enchermos o Senhor de elogios para depois questioná-lo, achando que Deus vai se sentir confortável para fazer o que nós queremos. Não se trata disso, Ele faz se Ele quiser. Se eu elogiar ou não, se eu adorá-lo ou não, o que vai fazer a diferença sobre os propósitos de Deus é a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, que seja feita a vossa vontade. O segundo ponto, queridos, que nós destacamos aqui é o seguinte, versículos 13 e 14. Os propósitos de Deus não precisam ser compreendidos, e sim obedecidos. Então veja que coisa interessante. Os propósitos de Deus não precisam ser compreendidos, e sim obedecidos. Deus chega para Abraão e diz o que para Abraão? Abraão, pega teu filho e vai. Abraão questionou? Não. Mas ele entendeu? Não. Ele não entendeu porque ele achava que Deus iria tirar a vida de Isaac. Deus nunca disse isso. Mas Abraão foi. Então, antes de entender, nós precisamos obedecer a Deus. Abacuque achou mesmo que precisava lembrar a Deus quem ele era. Olha que coisa interessante. Leia comigo o versículo 13.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Você acha que Deus não sabe disso? Vocês estão percebendo? Então Abacuque está tentando conquistar Deus. Senhor, o Senhor é puro de olhos. Onde o Senhor está, o pecado não existe. Onde o Senhor está, a maldade não acontece. Então Abacuque está tentando lembrar Deus de algo que Ele é. Mas Deus precisa disso? Essa é a postura do povo de Deus? Não, de forma nenhuma. O seu questionamento demonstra que entender não é o segredo. Então leia comigo o 14, o 13 e o 14. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Então ele questiona, versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ou seja, o questionamento de Abacuque demonstra que o segredo não é entender. Porque veja bem, é óbvio que Deus sabe o que está acontecendo. Repito, qual é o questionamento de Abacuque? Você tem que lembrar das quartas-feiras passadas. Qual é o questionamento de Abacuque? Senhor, o teu povo está sofrendo. O Senhor não está vendo isso? É claro que Deus está vendo. É óbvio que Deus não se alegra com o pecado destruindo a vida. Tudo que Deus criou está sendo destruído pelo próprio homem. Porque isso vem do pecado. Então o mundo está acabando de todas as formas. O mundo está acabando fisicamente, o mundo está acabando moralmente, espiritualmente, psicologicamente. Então isso é muito problemático. Eu vi uma notícia hoje de um homem entrou na justiça alegando que foi estuprado pela namorada com um vibrador. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E aí? De onde vêm essas loucuras? Do pecado do homem. Será que Deus não está vendo tudo isso? Claro que Deus está vendo. A questão é que os propósitos de Deus pertencem a Deus. Então Ele revela os seus propósitos se Ele quiser. Ele simplesmente pode dizer ao seu povo, a nós, a igreja do Senhor, Ele pode dizer o seguinte, façam isso. Se a gente não entende, mas não foi dada uma ordem, comam de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos supor que Deus não dissesse o motivo, porque Ele disse, quando comeres, certamente morrerás. Mas vamos supor que Ele não dissesse. Qual deveria ser a resposta do homem? Comer. Então, queridos, os propósitos de Deus pertencem a Deus. Deus permite que saibamos apenas o que Ele quer, não todos os seus propósitos. As coisas encobertas pertencem a Deus, o resto nós podemos saber. Deuteronômio 29, 29. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Isaías 55, 8. Mas olha o que disse Paulo em Romanos 11, 33. Quão insondáveis são os teus juízos. Então as nossas mulheres cantam isso na igreja. Quão insondáveis são os teus juízos. Presta bem atenção na pergunta que Paulo faz, Romanos 11, 33. Pergunta não, exclamação. Paulo exclama dizendo o seguinte, quão insondáveis são os juízos de Deus. Quem consegue explicar, saber, perceber os juízos de Deus? Ninguém, porque são insondáveis. Você quer saber o que está acontecendo no seu organismo? Você vai no consultório médico e faz um exame. O médico vai introduzir alguma coisa em você para descobrir o que é que está acontecendo. Ele vai sondar o teu organismo. Você quer saber o que está acontecendo com o motor de um carro? Então Samuel vai pegar as ferramentas certas e vai lá onde está o problema para descobrir. Ele vai sondar toda aquela aparelhagem do motor do carro e vai descobrir o que é para consertar, é ou não é? Mas os juízos de Deus são insondáveis. Não cabe a nós compreendê-los, e sim
obedecê-los. Por que tal pessoa morreu sem Cristo? Primeiro, porque todo mundo merece morrer sem Cristo. Aqueles que morrem com Cristo é porque foram agraciados por Ele. Isso faz uma diferença muito grande. É por isso que nós, que temos a certeza da nossa salvação, nós precisamos ser muito gratos a Deus. Porque merecíamos o pior, mas Ele resolveu nos abençoar. Segundo ponto, os propósitos de Deus não precisam ser compreendidos, e sim obedecidos. Mas vamos encerrar versículo 15 ao 17 no terceiro ponto, que é o seguinte: questionamos a Deus porque deixamos de olhar para Ele. Muitas vezes nós, povo de Deus, nós sabemos quem é o nosso Salvador, nós sabemos que para Deus nada é impossível, nós sabemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a nossa vida, mas mesmo assim, às vezes nós deixamos de olhar para Deus e por isso passamos a questioná-lo. Questionamos a Deus porque deixamos de olhar para Ele. Do 15 ao 17. Veja bem, Abacuque questiona a Deus porque tirou os seus olhos dele. E Abacuque estava olhando o que então? Ele passa a observar os ímpios e esquece do seu Criador. Porque agora ele está preocupado com o sofrimento. O Senhor não está vendo o teu povo sofrendo? É como se Deus dissesse: e você não está me vendo? Percebeu? Então a gente perde o ângulo certo. A gente tem que olhar para Deus e não para outra coisa. Nunca nos contentaremos no Senhor se não fitarmos os nossos olhos nele. Então, para que Paulo dissesse assim: eu sei passar fome e sei viver quando tem tudo dentro de casa. Para que Paulo dissesse isso, é porque com certeza os seus olhos estavam em Cristo e não na fome, no sofrimento ou na bênção, e sim no Senhor. Então Abacuque ainda não percebeu esse detalhe e muitos de nós também não percebemos. Ao fazermos do mundo pecaminoso a nossa preocupação, nós esquecemos quem nós somos. Então, quantos cristãos perdem o sono observando o mundo? Meu Deus, quanto sofrimento, quanta coisa errada, quanto isso. Mas não foi o próprio Senhor que nos avisou que iria ser assim e pior do que isso? Então, quando nós fazemos do mundo pecaminoso a nossa preocupação, nós esquecemos quem nós somos. E quem nós somos? Os ímpios tratam o povo de Deus, versículo 15, como se fôssemos peixes presos nos seus anzóis. Olha o versículo 15. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. O que nós estamos vendo aqui na declaração de Abacuque é o seguinte: Abacuque está preocupado com os ímpios que estão tratando o povo de Deus como se fôssemos. Nós não somos. Olha a diferença. Como se fôssemos peixes presos nos seus anzóis. Versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. No 16, Abacuque está dizendo o seguinte: eles quem? Os ímpios. Os ímpios ainda louvam aos seus deuses por nos tratarem assim. Então veja que Abacuque está dizendo assim, eles, os ímpios, oferecem sacrifício à sua própria rede, queimam incenso à sua própria varredora. Ou seja, eles fazem daqueles instrumentos seus próprios deuses. Então o mundo tem o seu Deus. E o mundo louva ao seu Deus quando destrata o povo de Deus. É isso que Abacuque está questionando aqui. Só que Abacuque está esquecendo do Deus Criador dos céus e da terra. Certo? Ainda no versículo 16, os seus deuses também são louvados porque enriquecem as nossas custas.
Quantas pessoas nesse mundo se aproveitam dos crentes para enriquecerem aqui nesse mundo? Quantas pessoas que não têm Deus humilham pessoas que têm Deus e acham que por isso venceram a batalha? Percebe? E Abacuque está preocupado com isso. Só que a preocupação de Abacuque não é uma preocupação legítima. Abacuque está esquecendo que Deus está vendo tudo isso. No versículo 17, Abacuque encerra o seu questionamento do primeiro capítulo com uma pergunta: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, o Senhor vai deixar acontecer mesmo? É o questionamento de Abacuque, né? Só que tem uma coisa que a gente vai começar a ver na quarta-feira que vem, a partir do capítulo 2. Deus responde como lhe apraz. Ele responde como Ele quer, se Ele quiser, da maneira que Ele quer, quando Ele quiser, sem precisar perguntar nada a ninguém. A gente vai perceber isso a partir do capítulo 2. O nosso questionamento fica sem resposta até quando Deus resolver nos responder. Então Deus não vai nos responder porque nós estamos clamando. Deus vai responder quando Ele quiser. As atitudes pecaminosas do mundo acontecem, olhando para nós, nos dias de hoje. As atitudes pecaminosas no mundo estão acontecendo até quando Deus resolver acabar com tudo. Porque é assim que vai acontecer. Inclusive, falaremos sobre isso no próximo sábado, na Escola Bíblica Especial, classe única, sobre escatologia batista. Nós vamos falar de como nós batistas acreditamos que tudo vai terminar, certo? Então, queridos, finalizamos a exposição de hoje, do primeiro capítulo de Abacuque, dizendo, através da pergunta do profeta, que Deus responde da maneira que Ele achar melhor.